Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos poemas mais famosos e queridos que existem, o Salmo 23. Vamos fazer uma verdadeira jornada por essas palavras tão antigas para entender por que, mesmo depois de milhares de anos, a mensagem dele sobre confiança e cuidado ainda bate tão forte. Vamos nessa? Olha, é bem aqui que tudo começa, com essa frase, uma única e poderosa declaração. E isso não é só uma introdução, não, é o alicerce de tudo que vem depois. É aqui que se estabelece essa relação de confiança total, de provisão completa, que prepara o terreno para toda a caminhada que a gente vai explorar agora. E para começar essa viagem, a gente precisa entender a metáfora central. Quem é, afinal, essa figura do pastor? A resposta, olha, talvez seja bem mais complexa do que a gente imagina à primeira vista. O interessante aqui é a gente ver o contraste, sabe, entre a imagem que a gente tem hoje de um pastor e o que ele realmente era na antiguidade. Não estamos falando de um guia calmo, passivo. Naquela época, o pastor era um protetor feroz, um provedor que não falhava, um defensor sempre alerta. Era o tipo de pessoa que enfrentava leão, urso, o que fosse para proteger o rebanho. É essa imagem de força que o Salmo quer passar. Ok, então com essa ideia de um protetor poderoso na cabeça, o Salmo nos leva para a próxima etapa da jornada. Agora a gente vai ver como toda essa proteção se transforma num ambiente de paz e de restauração completa. O salmista usa 3 imagens muito fortes para descrever esse cuidado. Os verdes pastos, isso não é só sobre comida, né? É um lugar de descanso, de segurança. Depois, as águas tranquilas, que trazem aquele refrigério, aquela paz. E, por fim, as veredas da justiça, que representam um caminho seguro, um rumo correto guiado pelo pastor. Juntas, essas 3 imagens pintam um quadro de cuidado total. E aqui está o pulo do gato. O cuidado que está sendo descrito não é só material, não é só físico. O Salmo diz: refrigera minha alma. Isso nos joga numa outra dimensão. O cuidado aqui é espiritual. O foco é restaurar, renovar e dar novo fôlego ao nosso eu interior. Mas a gente sabe que a jornada da vida não é feita só de pastos verdes. E é agora que a narrativa dá uma virada dramática, levando a gente para um lugar de perigo, de medo, de escuridão total. Essa é a pergunta que o Salmo encara de frente. O que acontece quando aquele caminho seguro some e o medo se torna palpável? A resposta do salmista para isso é simplesmente um dos versos mais conhecidos de toda a literatura mundial. Mesmo no lugar mais assustador que se possa imaginar, o tal Vale da Sombra da Morte, a resposta não é a ausência de perigo, mas sim a ausência do medo. E por quê? A razão é tão simples quanto profunda. Porque tu estás comigo. É a presença do pastor que serve como antídoto para o pânico. Esse consolo vem de 2 ferramentas bem específicas. A vara não era para punir a ovelha, não. Era uma arma curta e pesada para lutar contra predadores. É um símbolo de proteção. Já o cajado, com aquele gancho na ponta, era usado para guiar o rebanho, para resgatar uma ovelha que tinha caído. É um símbolo de orientação. Ou seja, juntas, elas representam defesa e direção. E então, bem quando a gente pensa que o clímax da história foi a travessia do Vale Sombrio, o Salmo nos surpreende com uma virada de cena espetacular. A metáfora muda completamente. Saímos do pastor com sua ovelha e entramos na cena de um anfitrião com seu convidado de honra. É uma mudança drástica, né? A gente sai do perigo iminente do vale direto para a segurança e a honra de um salão de banquetes. É uma reversão total da situação, que mostra que o cuidado divino não se resume a sobreviver ao perigo. Ele nos eleva à celebração. Essa honra toda é demonstrada em 3 atos, um mais extravagante que o outro. Primeiro, a mesa é preparada na presença dos inimigos. Isso é uma declaração pública de honra, de vitória. Segundo, ungir a cabeça com óleo. Era um gesto de festa, algo reservado só para os convidados mais especiais. E por fim, o cálice que transborda, uma imagem poderosíssima de uma abundância que vai muito, mas muito além da suficiente. Então, a grande sacada aqui é essa. O cuidado desse anfitrião divino não é sobre ter o mínimo para sobreviver. Não é sobre suficiência. É sobre uma bênção generosa, extravagante, que transborda. É uma mudança completa de perspectiva, da necessidade para a fartura total. E agora a gente se encaminha para a conclusão dessa jornada, o momento em que o Salmo revela o destino final e a grande promessa que amarra toda essa experiência. E aqui acontece outra inversão incrível. Durante o Salmo inteiro,
O foco é em seguir o pastor. Mas no final, essa dinâmica muda. A bondade e a misericórdia não estão mais só na frente, guiando, agora elas vêm atrás, seguindo, quase como se estivessem nos perseguindo para garantir que ninguém fique desacompanhado no caminho. E a jornada se encerra com essa promessa de permanência. Habitarei na casa do Senhor. Isso não soa como uma visitinha rápida, né? Soa como um retorno para casa. Uma segurança que é eterna. Uma comunhão que dura para sempre. É o desfecho definitivo de toda a caminhada. No fim das contas, o Salmo 23 descreve muito mais do que só momentos de paz ou de superação. Ele pinta o retrato de uma vida inteira, com todos os seus altos e baixos, mas que é constantemente perseguida pela bondade e pela misericórdia de um pastor que também é um anfitrião generoso. E assim, a gente termina com uma reflexão. O que será que faz este poema tão antigo, sobre um pastor e seu rebanho, continuar a ser uma fonte tão profunda de conforto e esperança para tantas pessoas em tantas culturas e épocas diferentes? A resposta talvez esteja exatamente nessa jornada universal que ele descreve, do cuidado à crise e da crise à celebração final.